Bem, vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor e vamos falar um pouquinho de Fluminense na manhã desta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Olha só aí o ano já de 2025, né? A gente já abre aqui falando sobre Lucas Crispim. Bem, o jogador ontem apareceu na apuração do pessoal do GE. Globo como o Fluminense tendo feito um contato pelo jogador, né? Esse nome ali surgiu. No Jornada KTO 1902, a gente até abordou um pouquinho a situação de que o Lucas Crispim poderia ser um nome já que não tivesse na rota da diretoria. Por uma coisa até que eu falei aqui no Raiz Tricolor há um tempinho atrás. O fato de que todas as negociações que estão vazando, elas já estão vazando após o Fluminense encerrar as negociações, ou a maioria delas. A exceção disso foi a nossa apuração do Paulo Baia, que era uma negociação que ainda estava em curso e que acabou sendo concretizada. As outras 3 negociações que foram fechadas só vazaram bem perto da hora onde já estavam fechando o negócio. A do La Vega vazou no Uruguai horas antes de ter o anúncio, a mesma coisa do Freitas e a mesma coisa, a do Hércules não vazou em lugar nenhum. Então, quando vazou o nome do Lucas Crispim, eu falei, meio estranho. Fui apurar, tá? Apurei com fontes de dentro do Fluminense e o que parece é o seguinte, tá? O que eu recebi de informação? De que não é verdade que há uma negociação entre o Crispim e o GE não publicou isso, tá? Só pra deixar claro aqui. O Fluminense fez um contato, tal qual fez um contato com uma série de jogadores, que inclusive a gente falou aqui. Fez um contato com o Renato Kaiser lá atrás, fez um contato com o Lucas Barcelos, não, esse aí, pelo amor de Deus. Fez um contato com o do Juventude, gente, sumiu o nome da cabeça agora. Lucas Barbosa, tive que pesquisar. O Fluminense também fez contato, tentou a contratação e por algum motivo o negócio não anda. Seja porque o time já no primeiro contato já diz que quer muito, o jogador fala que tem interesse em tal situação que ele não vai ter, enfim. Às vezes as coisas simplesmente não andam. Então o nome do Lucas Crispim se junta a outras negociações que estão. Então entra para esse rol. O jogador de fato teve um contato do Fluminense, mas não rolou. O Lessa chegou ainda durante a jornada a trazer a informação de que outros times aqui do Brasil, ele até fala, se eu não me engano, do Inter e do Grêmio, que também teriam tido interesse, mas que o jogador estava feliz lá na Tailândia, não estava se oferecendo para voltar. Eu costumo dizer, né, eu respeito a informação do Lessa, né, a gente apura junto, inclusive, mas costumo dizer que quando o nome de um jogador começa a aparecer em vários clubes, normalmente é ele que está se oferecendo, ou então ele é um super jogador, um super destaque do mercado. Não é o fato, né, não é um fato que o Lucas Crispim seja isso. Então, não vem, tá? É um dos jogadores que o Fluminense fez contato, provavelmente já há um certo tempo, até... Eu vou tentar entender um pouquinho mais isso, de repente, nessa sexta-feira, mas não é um jogador que venha pro Fluminense. Pelo menos essa foi a nossa apuração aqui do Jornada KTO 1902, no caso do Raiz Tricolor. Eu vou rodar a vinheta e na volta de eu ter rodado a vinheta, a gente fala sobre saída. Eu sou o Gabriel Amaral, tá? Se você não me conhece, tá? Se inscreve aqui no canal. Pode também dar aquela moral braba aí no like se você estiver gostando do vídeo. Se você não estiver gostando do vídeo, não tem por que você marcar o gostei, né? A lógica é só se você estiver gostando dos nossos vídeos. Vamos lá, tá? A gente começa aqui essa parte de saída falando sobre Antônio Carlos. Matéria, aliás, informação que saiu no Vene Casagrande e que diz que o Sport acertou a contratação do zagueiro Antônio Carlos junto ao Fluminense e que ele chega lá por empréstimo. A expectativa é que ele vá para lá no final das férias, no dia 8, vá lá, faça os exames, assine os contratos, já que ele está de férias, porque apesar do Sport ter acabado antes, já pôde voltar antes, né, porque estava na Série B, o Antônio Carlos estava na Série A. Na matéria do GE. Globo, da Camila Souza e do Marcelo Neves, tem ali informações também corroborando, enfim, diz que o empréstimo é até o final de 2025 e que o Antônio Carlos
perdeu espaço sobre o comando de Mano Menezes. Eu já dei minha opinião sobre o Antônio Carlos, então vou ser bem breve aqui. A situação do Antônio Carlos, ela é muito simples relacionada ao Fluminense. É mais uma vez o Fluminense errando no mercado. O Fluminense errou com o David Duarte, que foi observado ao longo de todo o 21, veio para 22, não deu certo, foi emprestado em 23. O Antônio Carlos foi observado durante todo o 23, veio em 24, não deu certo e está sendo emprestado também. Quando o Fluminense empresta um jogador desse, na maioria das vezes o Fluminense paga parte do salário. Ou mesmo se não pagar o salário, tem ainda um vínculo ali se comprometendo com o jogador. O contrato do Antônio Carlos com o Fluminense, como ele foi um jogador que o Fluminense pagou para adquiri-lo, né, para tirá-lo do Orlando City, o contrato dele vai até o final do ano que vem, até o final de 2026. Então, estamos falando no jogador que, dentro do escopo completo, não era para estar saindo por um empréstimo de graça agora. Só que, quando a gente para analisar o que o Antônio Carlos foi no Fluminense, sim, ele era para não contar, não era pra gente contar com o Antônio Carlos a partir de 2025. O Antônio Carlos chegou no Fluminense, fez parte daquele primeiro grupo que jogou com o Marcão, tal qual o Freitas vai fazer também. Inclusive, parênteses aqui, tá? Freitas já está no Rio de Janeiro, o jogador saiu lá de Lima de uma maneira até meio antecipada em relação ao que se esperava de início, se esperava que ele se apresentasse com o grupo só no dia 8, ele chegou já no Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira, veio num voo de Lima, se eu não me engano fez escala em São Paulo, e de São Paulo veio para o Rio de Janeiro, então ele está já no Brasil. Aí a informação que eu não consegui é se ele já se apresenta lá no CT Carlos Castilho a partir desta sexta-feira também, ou se a partir da segunda ele vai se apresentar só no dia 9, dia 8, 9 com a galera, tá? Essa informação eu não tenho, mas enfim, tal qual o Freitas, o Antônio Carlos veio no ano passado de um futebol que não jogou até 23 de dezembro. Então ele pôde se apresentar antes, fez aquelas partidas iniciais com o Marcão, só que a partir do momento que voltou a cavalaria, quem é a cavalaria? Era o Felipe Melo, era o Thiago Santos, era o David Braz na época também, era o Marlon, jogadores que já estavam no elenco de 23 para 24, o Antônio Carlos acabou sendo o zagueiro do time do Marcão, e não o zagueiro do time do Diniz, efetivamente, né? Dali pra frente, o que se viu é de um Antônio Carlos que só teve sequência efetivamente como titular do Fluminense 2 vezes, vamos lá, né? Porque uma foi uma sequência de 3 jogos em que o Fluminense enfrentou São Paulo e perdeu e ganhou o seu Porteño Sampaio Corrêa. Mas isso não dá nem pra chamar de sequência. Sequência mesmo que ele teve como titular foi uma sequência de 7 jogos em que ele jogou os 90 minutos. E foi justamente a reta final do Fernando Diniz, quando o Marlon já não tinha condição física, a gente já tinha todo aquele problema defensivo, e leia-se, o Fluminense não ganhava os jogos. A zaga, em alguns momentos, ele chegou até a fazer a zaga com o Martinelli, né, já de início, naquele Fla-Flu maluco. Estava no início do Mano Menezes e, enfim, depois do jogo contra o Bahia, em que ele foi substituído, ou seja, a sequência dele foi a sequência ruim do Fluminense. Depois do jogo contra o Bahia, que ele entra no segundo tempo, dali pra frente ele praticamente não jogou mais com o Mano Menezes, tá? Então, assim, a gente tá falando de uma avaliação do Marcão de início, que beleza, era pra testar ele. Depois tá falando de uma avaliação do Diniz que, no único momento em que considerou que ele era um titular, o Fluminense engatou uma derrota pro Cruzeiro, Flamengo, Vitória, Grêmio, empatou com o Inter, perdeu pro Fortaleza, empatou com o Criciúma. Quando ele saiu, a gente começou a ganhar. Óbvio que não dá pra relacionar uma coisa com a outra, mas, enfim, né? E com o Mano Menezes depois, ele jogou pouco, né? Relativamente pouco. Teve 2 oportunidades. Ele estava naquele jogo lá de Caxias do Sul em que poupou o time e o Fluminense toma 3 gols. E dali pra frente, de novo, quando ele volta a ter uma sequência na parte titular do time, o Fluminense ganha um jogo e perde 3 seguidas, né? Então, o último jogo dele, pra quem não se lembra, do Antônio Carlos, eu falei que ia ser breve, já tô me estendendo, né? Pra quem não se lembra, o último jogo do Antônio Carlos acabou sendo no dia 29 de setembro contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. A galera talvez não lembre, não saiba,
O Fluminense naquele jogo tinha acabado de perder pro Botafogo, entregando um gol no último minuto. Tinha isso no sábado. Na quarta-feira tinha perdido pro Atlético Mineiro, na pior atuação que eu vi na minha vida o Fluminense fazer e ser eliminado da Libertadores. Esses 2 jogos com o Antônio Carlos em campo. E no domingo enfrentava o lanterna do campeonato, já em frangalhos, sem ganhar não sei quantos dias. E o Fluminense estava perdendo por 1-0 pro Atlético Goianiense, lá em Goiânia, pro Lanterna, nessa situação. Além disso, estava em Goiânia, eu estava lá, eu e o Vitor Lessa, um calor bizarro, seco, de sangrar nariz, absurdo, um sol no setor visitante que estava abarrotado de tricolores. Tricolores que viajaram centenas, milhares de quilômetros para poder ver, porque era a única vez que o Fluminense ia jogar em Goiás no ano. E ainda assim, com isso, todo esse contexto, a derrota de 1-0, o Antônio Carlos achou que era de boa ele virar pra torcida no momento de raiva da torcida depois que toma o gol e ele xingar a torcida de volta. Bem, não sei se tem a ver, mas parece que sim. Desde esse momento o Antônio Carlos não entrou mais em campo pelo Fluminense. Foi relacionado, apenas para um jogo desses ele não foi relacionado, para 2 na verdade. Pro clássico contra o Flamengo e pro jogo contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. Foram 2 jogos por questões pessoais. De resto, ele foi relacionado para todos os jogos, mas não pisou em campo mais pelo Fluminense. Não sei se tem alguma coisa a ver. Então, assim, o cenário do Antônio Carlos é o seguinte: acho um zagueiro para poder quem vai brigar contra o rebaixamento ter no banco. Acho que é isso que ele mostrou no Fluminense. Não se mostrou um zagueiro que merecesse a referência do jogador que estava no Palmeiras em 2018, etc. E como caráter, também em nenhum momento mostrou que merecia vestir a camisa do Fluminense, não. Essa bomba agora tá com o Sport, mas a gente tem que cuidar e torcer para ele dar muito certo lá, a ponto do Sport efetivar aí uma compra do jogador, né? Bem, só pra gente poder fechar aqui, foi divulgada a tabela do Campeonato Carioca. Eu vou passar bem rapidamente aqui, tá? Só pra vocês saberem os jogos do Fluminense. A estreia do Fluminense tá marcada pro domingo que vem, né? O outro, no dia 12 de janeiro, lá em Moça Bonita, em Bangu, contra o Sampaio Corrêa, às 7 da noite. O jogo vai ter transmissão do Sport TV e do Premier. O Fluminense vai jogar à noite em Bangu, porque agora lá tem refletores, o que é bom, um cenário ali de calor e etc. Só é ruim no sentido de, pra galera que vai no jogo e de repente não mora lá pro lado de Bangu, acaba ficando mais complicado. Um domingo, 7 da noite, nunca é bom, né? A segunda rodada, o Volta Redonda enfrenta o Fluminense, lá em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, às 9h30 da noite da quarta-feira, dia 15, transmissão apenas pelo Premier. Na terceira rodada, o Fluminense recebe o Maricá no sábado, dia 18 de janeiro, também em Moça Bonita, também em Bangu, transmissão só também do Premier. Na quarta rodada, o Fluminense enfrenta a Portuguesa na quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 9h30 da noite. A transmissão é do Sport TV e do Premier, e esse jogo consta como estádio a definir. A Portuguesa tem o mando dela, né, que é a Ilha do Governador, né? Enfim, vamos ver se vai ser utilizado o estádio Luso Brasileiro mesmo, mas deve ser lá na Ilha do Governador. A quinta rodada, o Fluminense joga contra o Madureira, no domingo, dia 26 de janeiro, às 9 da noite, com uma transmissão da TV Band e do Premier, e esse jogo também não tem local marcado. O mando é do Madureira, o Madureira não tem jogado em Conselheiro Galvão, esse jogo é à noite, lá também não tem iluminação para poder ter o jogo à noite, e o Madureira ainda não anunciou venda de jogos para fora do Rio de Janeiro. Pelo menos não contra o Fluminense, né? Então esse jogo ainda não tem local. Para fechar janeiro, o Fluminense enfrenta no dia 29, que é uma quarta, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, enfrenta o Botafogo, lá com transmissão do Sport TV e do Premier. Então o clássico vai ser no tapetinho, né? Depois de muito tempo, o Botafogo volta a mandar um clássico contra o Fluminense. E aí, sétima rodada, iniciando fevereiro, o Fluminense enfrenta o Boa Vista, no domingo, dia 2 de fevereiro, às 9 da noite. Nossa, não satisfeito em domingo 7, eles meteram domingo 9 no Maracanã. Pelo visto, é a volta do Maracanã nessa rodada. Que isso, gente, pra que isso? 9 da noite do domingo. Transmissão do Sport TV e do Premier. Imagina, um jogo vai acabar 11 da noite no domingo, cara, pra galera ir trabalhar na segunda, loucura. E no dia 6 de fevereiro, dia 5 de fevereiro, perdão, na quarta, às 9h30 da noite, o Vasco enfrenta o Fluminense lá em Brasília, pelo que foi anunciado
pelo grupo que comprou o jogo. Eles anunciaram esse Vasco e Fluminense no dia 5 de fevereiro, 9h30 da noite, em Brasília, tá? Na tabela do Carioca não tá marcado ainda, tá como estádio a definir. Mas esse jogo deve ser em Brasília mesmo, já tá confirmado por lá. Estarei em Brasília, inclusive. Transmissão da Band e do Premier. E aí, enfim, as últimas 3 rodadas, o Fluminense enfrenta o Flamengo no sábado, dia 8 de fevereiro, às 4h30 da tarde. Maracanã, Globo, Sport TV e Premier. Na 10ª rodada, fecha os jogos... Fecha a 10ª rodada com o Nova Iguaçu, jogo no Maracanã também, às 4 da tarde do domingo, com transmissão da Band e do Premier, e fecha aí sim a Taça Guanabara, recebendo o Bangu no Maracanã, no domingo às 7 da noite também, com Sport TV e Premier transmitindo o jogo. Muitos jogos, todos os jogos do Fluminense estará no Premier, né? Tem essa vantagem aí pra galera que assina o Premier já para o Brasileirão. Inclusive, vale o destaque em relação ao estádio, né? O Fluminense não vai jogar os primeiros jogos no Maracanã, porque estará fechado. Uma tristeza só pra mim, né? Que moro pro lado de cá. Não tem Fluminense na região dos Lagos esse ano, né? O Maricá, que talvez mandasse o seu jogo contra algum dos grandes no Elci Rezende e Saquarema, que é do lado ali de Maricá. O Fluminense enfrenta com ele sendo mandante. O Sampaio Correia, que também poderia mandar o seu jogo no Elci Rezende, também joga contra o Fluminense, mas joga de visitante, tal qual o próprio Boa Vista, que também será visitante contra o Fluminense. Então não jogará aqui em Bacaxá. Provavelmente o Fluminense deve fazer aí a Flutur nesse Carioca, deve passar por Engenhão, Maracanã, já são tradicionais, né? Moça Bonita, já está confirmado em Bangu, Brasília, o Mané Garrincha e provavelmente o Estádio Luso Brasileiro também. Esses 5 aí devem ter. O jogo contra o Madureira, não sabemos para onde vai. Enfim. Seria legal se esse fosse para Cariacica, né? Que aí fecha aí, pelo menos tem um jogo no Espírito Santo e um jogo em Brasília. É isso, tá? Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Sexta-feira, começando aí o dia. Dá aquela animada, legal, enfim. Vamos embora, tá? Hoje tem estreia na Copinha, inclusive, tá? 7 da noite, o Fluminense estreia na Copa São Paulo. Joga contra a equipe... aliás, joga lá em Lins, né? Que é onde o Fluminense vai mandar os seus jogos. E estreia contra a equipe da Inter de Limeira, de São Paulo. Joga lá às 19 horas em Lins hoje, tá? A gente fala de copinha ao longo do dia. Tamo junto, até a próxima, valeu!